Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Jane Pietroni com o podcast Saia do Aluguel na Flórida. E nós estamos aqui numa série de 50 perguntas mais comuns de quem quer sair do aluguel. E esse é o nosso episódio número 4. Hoje nós vamos estar falando do contrato até o fechamento. Quais são essas perguntas que vocês fazem para nós, corretores, nessa época, ok? Então, nós estamos falando de inspeção, de avaliação e de tudo que acontece aí depois que você tem uma oferta aceita. Isso é durante o teu processo de compra, onde você está aí no meio do processo, aqueles 30 dias, 60 dias, onde tudo está acontecendo e está acontecendo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, as perguntas vêm e nós estamos aqui para responder. Então, vamos lá. Antes disso, se você não abaixou o app da Rádio Reli para poder ver todos os nossos podcasts, todo o podcast do Saia do Aluguel na Flórida, vai lá, para tudo, vai lá, pega o seu Android ou o seu iPhone, vai no App Store e vai lá e abaixa Rádio Reli. Todos os nossos episódios estão lá gravados. Você vai lá na seleção de podcasts, tá? E você pode ver o nosso podcast lá, Saia do Aluguel na Flórida. Você também pode estar encontrando a gente no YouTube, Rádio Reli, YouTube e todos os meios de comunicação que a gente tem aqui pela Rádio Reli e também pelo meu YouTube, Jane Pietroni 9584. Todos os nossos episódios estão gravados, estão mantidos lá no Jane Petroni 9584 no nosso canalzinho do YouTube. Então voltamos lá, gente. Muito bem-vindos todos. Vamos estar hoje no nosso episódio 4 da nossa série, as 50 perguntas mais comuns de quem quer sair do aluguel. E vamos lá, gente. Nos episódios anteriores, o que que é que a gente falou? Então, tem alguma coisa interessante? Volta lá, são só 5 episódios essa série, vai lá no primeiro episódio, a gente falou poder de compra, o quanto que você pode comprar e todas as perguntas referentes ao teu poder de compra, tá. Depois nós tivemos as 10 perguntinhas mais comuns aí sobre o assunto de como funciona o financiamento, tipos de financiamento e coisas assim. E depois nós tivemos mais 10 perguntinhas de como preparar uma oferta segura, que a gente já está começando a falar das perguntinhas básicas que a gente tem aí durante a transação, durante já a sua compra do imóvel, tá? Mas hoje, o que que nós vamos estar falando hoje? Hoje nós vamos estar falando aí da parte mais emocionante que eu gosto para muita gente, né? Também é mais estressante, que é o que acontece depois que a sua oferta é aceita. Então, as perguntas que nós temos aí de 31, 40, eu quero que você imagine que são perguntinhas aí quando você está já lá comprando teu imóvel, no meio da sua transação, que são essas perguntinhas que você vai ter durante o processo de compra, tá? Vamos estar falando sobre inspeção, avaliação, fechamento, custos e o que evitar nesse período aí tão importante, o que que você pode estar fazendo para evitar um probleminha ou outro que acontece durante a transação de compra de um imóvel. Então vamos lá. Pergunta 31. Posso pedir que o vendedor pague por reparos ou custos de financiamento? Gente, isso é uma pergunta que eu sempre estou escutando todas as vezes. O que que dá para negociar? O que mais dá para a gente estar negociando, tá? Então, dá para pedir para pagar por reparos? Sim, dá. Dá para pedir para que o dono pague um pouco dos meus closing costs? Sim, dá sim, tá? Então, durante a negociação, o comprador pode estar pedindo que o vendedor ajude em reparos necessários. Então, isso vem depois da sua inspeção. Depois da sua inspeção que você fez, a inspeção privada na sua casa, existem algumas coisas que não tá de acordo com o que você estava pretendendo gastar no imóvel. Então você pode ter essa negociação. Olha, você pode, consertar isso para mim, entregar, isso aqui arrumado, ou você pode me dar um crédito para mim que poder consertar isso, que eu não estava esperando que eu ia ter que lidar com isso já agora na hora da compra, assim que eu compre a casa. Então tem como você tá negociando,
alguns reparos, tá? Dependendo do tipo de reparo, é claro, você não vai estar pedindo crédito por reparos que a gente chama de cosméticos, porque aqui nos nossos contratos você está comprando a casa as is condition. Todos os contratos, uma das primeiras palavras que vai estar escrito lá no contrato, que é o contrato que a gente mais usa aqui na nossa área, é o as is contract. Então isso quer dizer que você tem uma opção de ir lá fazer a inspeção na sua casa, tem alguns dias para desistir. Vamos dizer que seja 7 dias que você tem de prazo para você ir lá investigar, olhar a casa, fazer uma inspeção e falar: "Quero ou não quero". Isso chama o as is contract. Mas tem como você ainda negociar alguma coisa? Às vezes tem. Às vezes a gente chega lá para o dono do imóvel e fala assim: "Olha, apareceu aqui cupim na sua casa, você pode fazer um tratamento de cupim e me entregar essa casa com um tratamento de cupim feito?" Sim, às vezes a gente fala assim: "Sim, é possível, vamos entregar a casa já tratada por cupim". Então, aparece coisas que você não estava prevendo. Então, esse tipo de coisa entra-se na nossa negociação e a gente pode estar pedindo para o dono do imóvel aí fazer algumas coisas para vocês antes de você estar recebendo as chaves, tá bom? Então, mas sempre é o seguinte, gente, isso é sempre uma negociação. "Ai, o vendedor é obrigado a tratar a casa para cupim". Não, não é, tá? Não é e nunca foi. Então, maioria dos vendedores, eles aceitam tratar um problema de cupim, entregar a casa com um problema de cupim, né, tratado, né, com sim, a maioria sim. Então, mas nunca é assim que funciona, ou tem uma regra, ou uma lei e é assim não, é tudo negociação, tá bom, gente? Então, se o vendedor, ah, está disposto a negociar com você, sim, ele vai pagar por reparos, ele vai estar ajudando a contribuir, com, custos de fechamento, então isso tudo parte da negociação, tá? Então minha dica é sempre se baseie nos seus pedidos em fatos, tá? Com o resultado da inspeção na mão, não somente com achismo. Então, eu acho que o telhado tá velho. Não, gente, você não vai pedir uma um valor de negociar ou tentar negociar porque você acha que o telhado tá velho. Não, faça a inspeção. Na inspeção vai estar determinando que o telhado está velho, aí sim você pede: "Olha, eu estou precisando que ou você troca o telhado ou me dê $20.000 de desconto para mim trocar um telhado". É assim que funciona. Então, todos os pedidos não podem ser baseados em achismo, tem que ser pedidos baseados em fatos, tá bom? Pergunta número 32. E se a inspeção encontrar problemas sérios? Então, vamos lá, gente. O que que é um problema sério, tá? O que que é um problema sério no imóvel, tá? A inspeção da casa, ela é feita para te proteger, tá? Para você saber o que você está comprando. Você está comprando uma casa com um telhado bom? Você está comprando uma casa com infiltração? Com um mofo dentro da casa? Com um sistema elétrico que está para explodir? Tem riscos de fogo no sistema elétrico? Ele está regular? Ele está irregular? Então, a inspeção é feita para te proteger e para você saber a real condição técnica. Eu chamo isso de condição técnica. Qual que é a condição técnica da sua casa, tá? Então, se acontece algum problema sério na sua inspeção, tá? O que que acontece? Você pode pedir que o vendedor conserte, tá? Você pode solicitar um desconto, um crédito e depois você conserta. Ou, em último caso, você pode cancelar o contrato dentro do seu dentro do seu prazo de contingência que está estipulado ali e procurar outra casa. Recebe teu dinheiro, seu depósito de volta, vai procurar outra casa que segue, tá? Então, sempre você vai ter essas 3 opções. Um com o vendedor, arruma, outro você vai arcar com o conserto ou cancela-se o contrato, tá bom? Então, pergunta número 33, ok? E se a avaliação da casa for menor que o preço oferecido, tá? Gente, isso acontece e acontece muito mais frequente que você possa imaginar, tá? Às vezes acontece que a gente negocia uma casa num preço, vai lá o avaliador e o que acontece? Ela tá valendo
menos, às vezes um pouquinho menos, às vezes muito menos do que o valor da sua oferta. Então, nesse caso, quais são as opções, tá? Primeira opção, negociar lá com o dono do imóvel, com o vendedor para uma redução do preço. Opção número 2, você cobre essa diferença com o dinheiro do seu bolso, tá? Ou opção número 3, você cancela o contrato, tá? É claro, se a sua, contingência de avaliação estiver ativa, geralmente está no mercado de hoje, ela tem que estar, aquelas 3 contingências que tem que estar sempre ativa no nosso contrato, que é a contingência de inspeção, a contingência de avaliação e de financiamento. Então, você pode estar cancelando o contrato onde a sua contingência de avaliação esteja válida, tá? Então, dica, tá? O seu corretor, ele pode estar te ajudando, ele pode estar te enviando comparativos de mercado lá na hora de fazer a oferta e já pode estar te alertando se o valor original justifica, se é um valor que vai passar no crivo do banco, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Fez oferta, às vezes você tem uma competição, apareceu mais uma ou duas pessoas que estão ali competindo com você e você acaba oferecendo mais do que a casa vale. Esse valor vai acabar sendo ajustado durante a transação, se você tem um financiamento, porque o banco não vai aprovar o financiamento com o valor incorreto da avaliação, ok? Então, pergunta número 34. Como competir com os compradores à vista? Gente, não tem coisa mais desagradável que você tá lá, gostar daquela casa, você fazer oferta, fazer a melhor oferta que você pode, de repente você fica sabendo pelo seu corretor de imóveis que existe um competidor, também colocou oferta na casa que você está colocando oferta e esse outro competidor está oferecendo à vista e você está comprando com um banco, tá? Financiando a casa com o banco. Então, como que você pode estar competindo com cash buyers num bidding war, tá? Cash buyers quando você está competindo com um outro comprador na mesma casa, naquela casa que você está querendo, tá? Comprar. Então, é ah, muito difícil, tá, competir com quem está pagando à vista? É, mas tem formas inteligentes que você pode se destacar e você pode estar convencendo o dono do imóvel a aceitar a sua oferta em vez da outra, porque, gente, no final do dia, o dinheiro que o dono do imóvel está recebendo vai ser no dia do closing. O cara tem dinheiro em efetivo, à vista, mas ele vai estar recebendo em 30 dias do mesmo jeito que você com um mortgage, tá? Então, o que que você pode fazer, tá? Apresente uma pré-aprovação forte e completa. Nós temos um tipo de pré-aprovação que nós chamamos de DU approval, tá? Ou Underwriter Desk Approval. Então, é um passo a mais da sua pré-aprovação, aquela pré-aprovação que você tem da sua cartinha. Então, se é necessário, você vai e volta lá para o seu mortgage broker e fala: tem como você me dar um DU approval, um Underwriter Desk Approval? Isso quer dizer que o seu, o seu, o seu mortgage, ele está meio caminho andado. Ele está muito mais forte na aprovação se já foi avaliado pelo pelo Underwriter Desk Approval. Isso quer dizer que ele já está semi-aprovado. Estou falando não semi-aprovado, você tem a tua carta de pré-qualificação, mas estou falando no processo, tá? Já está adiantado, já foi dado mais um passo na parte de aprovação, tá? Outra maneira que você pode deixar a sua oferta bem forte é oferecer um depósito maior. Então, se você ia colocar, vamos dizer, 5% de entrada, tá? Já coloca esse 5% na frente. Você vai ter que pagar, dar os 5% aqui ou daqui 30 dias, vai tudo para o Title Company mesmo? Gente, já põe lá, já põe seus 5% lá na frente, tá? Então, coloca um depósito maior, tá? E outra coisa essencial, converse com o seu banco, seja parceirão do seu banco e fala assim: banco, qual que é o data de fechamento mais rápido que você pode conseguir para mim? E use essa data de fechamento mais rápida. Em vez de ser em 60 dias,
esprema para 30 dias, fala: "Ó, vamos trabalhar, trabalho com você, te dou os documentos bem rapidinho, podemos fechar em 30 dias?" E faça fechamento mais rápido que você puder dentro da casa. E esses 3 fatos vão deixar a sua oferta o mais forte possível para que seja super competitiva com uma oferta cash. Então vai ficar só a questão do valor da oferta, porque no final dos 30 dias, por um exemplo, o dono do imóvel vai estar recebendo o seu dinheiro na mesma data, do mesmo jeito, independente se foi financiado ou foi um cash offer, tá bom? Então é isso, gente. Lembre-se que não é só o dinheiro, o vendedor também quer segurança e tranquilidade na transação. Então, se você mostra essa segurança, essa tranquilidade, mesmo você estando financiando o imóvel, você tem uma boa oportunidade, uma boa chance de estar aí competindo e ganhando de uma oferta cash, tá bom? Pergunta número 35 que eu tenho para vocês é essa: quanto tempo demora para fechar depois da oferta aceita, tá? Vamos lá, assim, vamos usar um processo normal, tá? Em média, o processo de financiamento demora entre 30 a 45 dias. Então, durante esse tempo, é o tempo que acontece uma inspeção, é o tempo que acontece a avaliação do imóvel e o processo de financiamento, tá? Tem como ser mais curto? Tem, tá? Ah, compras à vistas podem ser fechadas em 2 ou 3 semanas, tá? Porém, financiamentos depende, especialmente se for um financiamento FHA, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para processar, porque cada vez que o profissional lá, o processor, o underwriter recebe os documentos, recebe toda o seu processamento lá, eles têm 2 a 3 dias para retornar. Então, cada vez que eles estão analisando, eles têm 2, 3 dias para retornar para o próximo passo, então isso de 2 em 3 dias, 2 em 3 dias, nós estamos falando de 30 dias tranquilo, tá? Mas o que que é mais importante? O mais importante é manter todos os seus documentos atualizados e responder o mais rápido possível para o seu cara do banco, para o seu lender, tá? Isso vai adiantar bastante e não vai atrasar a data que a gente estimou lá, a data de closing, o closing date. Então, o processo normal leva de 30 a 45 dias, depende do tipo de financiamento que você está obtendo e sempre trabalhe junto o mais rápido possível com o cara lá do banco, porque isso vai adiantar muito e você pode estar fechando sua casa em vez de 45 dias, com 30 dias, isso é muito bom para você. Vamos lá, pergunta número 36. Por que o banco pede tantos documentos? Gente, não tem uma vez, não tem um cliente que não vem me perguntar isso. Por que que eles pedem tantos documentos, tá? Eu vou falar até que parece exagero e às vezes até a gente acha, gente, mas sério mesmo, estão pedindo até isso? Não, parece ser exagero. Mas olha só, o banco ele precisa provar, tá? Que você tem uma capacidade financeira real para pagar o empréstimo. Basicamente é isso, essa é a ideia. Porém, já existiu tantas fraudes no nosso mercado imobiliário, gente, que eles têm que estar tendo precauções e eles têm que estar tendo certeza que esse empréstimo é um empréstimo onde eles não vão levar os canos, tá? Infelizmente, esse é o cenário lá, de quem está lá processando, quem está lá do outro lado, olhando para ver se você é um bom pagador ou não, se você vai ter condições de estar pagando o empréstimo por 30 anos. Então, eles vão estar revisando tudo, gente. Eles vão estar revisando renda, o histórico de crédito, suas transferências bancárias, as suas movimentações bancárias, tudo que é suspeito. Às vezes, eles vão estar pedindo um monte de cartinha de explicação. Ah, porque na data tal você depositou US$ 500 cash. Hey, você tem que responder isso. Por que é que você depositou US$ 500 cash na data tal? Por que é que você, retirou esse valor de dinheiro cash? Vai ter que ser respondido. Então tem muitas coisas que eles precisam estar entendendo suas transferências bancárias, eles precisam estar entendendo a sua receita no total, tá? O que entra, o que sai, quando sai, por quê, tá? Então eles vão estar olhando suas contas bancárias e fazendo perguntas sim, então responda
responda numa boa, não tenha atitude, porque não adianta. Eles têm um motivo por estar fazendo aquelas perguntas, eles precisam daquelas cartinhas de explicação para considerar você um bom candidato ao empréstimo, tá? Lembre-se, gente, você está pedindo um empréstimo. Eles não estão fazendo um favor para você, tá? Eles não estão fazendo um favor para você. É uma análise e isso é o negócio deles, tá? Ninguém está fazendo favor para ninguém. Então, tenha isso na sua consciência. Se eles estão pedindo alguma carta de explicação, é porque você está devendo uma explicação financeira a respeito daquele assunto, tá? Então, não encare isso como desconfiança. É uma parte natural do processo e quanto mais organizado você estiver, mais rápido o financiamento sai e mais rápido esse financiamento é aprovado, tá bom? Que mais que nós temos aqui de perguntas, gente? Lá, pergunta 37. Eu posso mudar de emprego durante o processo de compra? Então, gente, isso é muito, muito perigoso, tá? De preferência, não, tá? Mudança de emprego durante um processo de compra, um processo de financiamento, pode atrasar ou até cancelar a sua aprovação, tá? Principalmente se a sua nova função for diferente e com um salário variável, ok? E com um salário variável. Então, isso pode ser um problemão. Então, espere, se tem condições de você esperar, gente, até promoções, tá? Se tem como você esperar, espera depois do fechamento para você fazer essa mudança profissional, tá? Às vezes tem gente que muda, por exemplo, num cargo e vai para um cargo que eles consideram um cargo comissionado. Gente, cargo comissionado, mesmo que você vai receber um bônus legal, etc., só o fato de ser um cargo comissionado levanta suspeitas. Então é perigoso você estar fazendo isso durante uma transação de compra, tá? Perguntinha 38. Posso fazer novas dívidas antes de fechar? Ô, gente, vocês já sabem a resposta, né? É não. Nada de fazer novas dívidas, nada de abrir novos cartões, nada de financiar um carro novo, nada de fazer qualquer compra que está relacionada ao seu crédito e novas dívidas antes do fechamento, tá? O banco vai estar verificando o seu crédito novamente antes do closing, ele vai estar verificando as suas compras, ele vai estar verificando quanto você está devendo de cartão de crédito, ele vai verificar tudo isso. Então, a regra de ouro é nada de novas compras até pegar as chaves da casa. Depois pegou as chaves da compra carro novo, gente, pode comprar. Compra, renova todas as mobílias, financia em 12 vezes, faz o que você quiser depois da compra, antes da compra não, tá? Antes da compra não pode mexer nesse tua parte financeira, nesse teu cenário financeiro, não mexa, ele tem que estar frisadinho aí até o dia da compra. Entre 30 e 45 dias, frisa tudo, gente, não mexe, não altera, porque isso pode dar problema, tá bom? E perguntinha 39. Eu posso estar comprando móveis, eu acabei de falar, antes de fechar? Então, gente, móveis, funciona o seguinte, tá? Se qualquer tipo de móvel vai mexer com o seu financiamento, com o seu crédito, você vai lá numa loja onde você vai estar comprando vários móveis, eles vão financiar isso para você, vão parcelar isso para você, é claro que a resposta sendo é não, não pode, tá? Você pode estar comprando aí uma geladeira, colocar no teu cartão de crédito porque a geladeira daquela casa você não gostou e você vai estar recebendo a geladeira no dia da sua mudança, no dia 2, 3 da sua mudança? Sim, você pode. Não, é uma coisa pequena. Agora, nada de você estar comprando móveis eletrodomésticos em quantidade, porque isso vai afetar o seu crédito, vai afetar o balanço das suas compras no seu credit card, então isso afeta o crédito. Então, não, não pode. Deixa para comprar tudo que você tiver a comprar depois que você tem as chaves da sua casa na mão. Aí você vai lá, vá à loucura, compre tudo novo, faça o que você quiser, não antes da compra, só depois, tá? E a nossa última perguntinha de hoje, a pergunta número 40, tá? O que são os custos de fechamento e quanto que eu pago de custos de fechamento, tá?
Então é muito importante você ter uma noção de quanto vai ser esses custos de fechamento que você vai ter fora a entrada da sua casa, contribuindo com isso lá na hora do seu dia de fechamento. Então o que que é? Os custos do banco, tá? E os custos do title company, de fazer todas as documentações, de lavrar em cartório todas as documentações, de passar um wire para cá ou para lá que tem que pagar isso, aquilo, isso daí tem taxas bancárias. Então, todos os custos de banco e de cartório vão estar lá. Todas as taxas de avaliação e de inspeção, etc., tá? Eh, ah, vão estar lá se você já não pagou antecipado, tá? Geralmente você paga isso antecipado, tá bom? E impostos e seguro do primeiro ano. Então você tem o teu IPTU, o teu PTU eles vão estar coletando, tá? Um valor para pagar o próximo quarter do IPTU, ele já tem que coletar ali na frente, porque daí o banco tem que estar pagando o IPTU no próximo aniversário. São 4 vezes no ano que se paga PTU. Então, às vezes, eles têm que já estar coletando um valor desse quarter do IPTU para estar pagando lá na frente. Mesma coisa com o seguro, gente. O seguro, sempre a pólice do seguro é pago anualmente. Então, o primeiro ano você tem que deixar pago. Aí vai coletado o valorzinho todos os meses relacionado ao seu seguro do imóvel, tá? O seu seguro contra incêndio, tá? O seu seguro contra roubo, o que seja. O seguro que você está fazendo, Homeowners Insurance. Então, a primeira pólice você paga anual, você paga. Depois é coletado lá ali no seu mortgage mensalmente e no aniversário da pólice no próximo ano, aí o banco vai lá e já vai pagando, porque ele coletou durante o ano todo parcelado. Mas a primeira pólice você tem que estar lá pagando na frente, você está pagando à vista, tá bom? Então, tudo isso, como é que é? Então, vamos dar um númerozinho para ficar fácil para vocês, tá? Então, se você está financiando o imóvel, tá? Esses custos vão estar variando entre 2 e 5% do valor do imóvel, tá? Então, com o financiamento varia entre 2 e 5% do valor do imóvel. Ah, Jane, mas eu estou vendo aqui está sendo 7%. Vamos investigar isso, que pode ser alguma coisa que não está certa, tá? Mas é entre 2 e 5% do valor do imóvel é o normal, tá? 2% é geralmente quem está pagando cash, é 2% do valor, tá? Ah, muito raro você ter um financiamento que está cobrindo só 2%, tá? Mas entre 2 a 5% é o valor de closing costs, tá bom? Então, diquinha bônus para vocês, tá? Os programas que nós falamos de ah, 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 primeira casa, tá? Tem custos, às vezes tem um custo um pouquinho maior, devido a ser a primeira casa, então, às vezes, eles cobram pontos, tá? Então, às vezes, o custo é um pouquinho maior devido aos pontos que eles cobram no seu closing cost. Querem mais detalhes? A gente senta com o seu banco, cada banco tem o seu valor, eu posso ir com você, valorzinho por valorzinho, explicando o que que é o quê, tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao final do episódio 4, né, nessa série aí de 50 perguntas mais comuns para quem quer sair do aluguel. E hoje nós respondemos as perguntas de 31 a 40 e nós estávamos falando sobre contato e com o contrato em si, algumas coisas que acontecem no contrato até o fechamento, tá? Então, o que você aprendeu aqui hoje? Você aprendeu o que você pode pedir para o vendedor e o que você não pode, como lidar com as inspeções e as avaliações do imóvel e o que não fazer antes de pegar as chaves da sua casa, tá? Então, é isso que nós cobrimos hoje e até o próximo episódio. Nesse último episódio da nossa série, eu vou estar fazendo perguntas da 41 a 50 e eu vou estar falando coisinhas para vocês, o que acontece aí depois da compra. Então, fica comigo, próximo episódio. Eu sou a Jane Pietroni, corretora de imóveis aqui na Flórida e sou mentora de novos compradores. E esse foi mais um episódio do nosso Saia do Aluguel na Flórida, aqui na Rádio Helly. E me siga, gente, me segue lá no Instagram, Saia do Aluguel na Flórida, ou até no YouTube da Rádio Helly, ou então no YouTube Jane Pietroni 9584. E lembre-se, gente, sonhar é o primeiro passo, mas planejar é o que transforma o sonho em realidade.
Fique aí comigo e eu te vejo no próximo episódio. Beijo no coração.